Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa semana vai ter Copom, né? O Comitê de Política Monetária lá do Banco Central vai decidir a taxa básica de juros da economia e provavelmente ele vai subir os juros, né? Vai voltar a subir os juros. Então eu preparei aqui uma apresentação bem rápida, bem simples, para mostrar um argumento técnico do motivo pelo qual o Banco Central ele tem que fazer isso, ele é forçado a fazer isso nesse momento. Tudo bem? Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, o argumento aqui é bem simples, tá? Preparei aqui essa apresentaçãozinha. Por que o Banco Central vai subir os juros agora essa semana? Bom, para entender isso, vamos entender rapidinho aqui como que a política monetária ela é conduzida hoje em dia, né? Hoje em dia, inspirado lá no trabalho pioneiro do Wixel, a gente diz que a política monetária ela é expansionista ou contracionista se o juro real estiver respectivamente abaixo ou acima do que a gente chama lá de taxa de juros neutra. Então, se a gente tiver o juro real abaixo dessa taxa de juro neutro, a política monetária vai ser expansionista, se ela estiver acima, ela vai ser contracionista. E o nível dessa diferença entre o juro real e a taxa de juros neutra importa se a gente quer deflacionar a economia, né? Desinflacionar a economia. E aí o taxa de juros neutro, ó, de acordo com o Blinder ou Blinder, depende aí do gosto, é aquela taxa consistente com a estabilidade da taxa de inflação ao longo do tempo. Ela é uma variável não observada que deve ser estimada por alguns métodos econométricos. Então, se o Banco Central quer de fato controlar a taxa de inflação, o que ele deve fazer ao longo do tempo manter essa taxa real próxima do que a gente considera como taxa de juros neutra. Essa que é a ideia da condução da política monetária ao longo do tempo. Bom, para efeito de taxa de juros neutra, a gente vai adotar aqui nesse brevíssimo exercício uma zona entre 4,5 e 5,5 que vem de um trabalho lá do Banco Central. Tem umas medidas mais atuais e tal, mas pelo que eu tenho visto, nada muito diferente, tá? Dessa zona, dessa janela aí de juro neutro. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas isso meio que perde importância de acordo com o gráfico que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem? Bom, a taxa de juros real aqui, que eu estou chamando de taxa de juros real ex ante, né? Ela vem lá da equação de Fischer e ela é basicamente a taxa de juros nominal deflacionada por uma expectativa de inflação. Tá? Então, ela vai ser basicamente essa diferença entre o juro nominal e a expectativa de inflação que a gente tem. É basicamente dessa forma que o mercado calcula a taxa de juros real ex ante. Para efeito desse cálculo, a gente vai usar aqui a Selic nominal efetiva e as expectativas de inflação 12 meses à frente. Elas ambas estão disponíveis lá no site do Banco Central e nesse slide aí a gente dá uma olhada no comportamento dela ao longo do tempo. Eu coloquei uma janela aí a partir lá de agosto de 2011, foi quando o Banco Central mudou a direção da política monetária, ele resolveu fazer uma queda aqui bem forte, de modo que a taxa real ela foi para menos de 2% ao longo do tempo, né? E vocês vejam que a expectativa de inflação nesse período ela só fez aumentar. Teve um breve recuo aqui quando o Banco Central começou a fazer uma política mais austera, mas no período recente ela deu um salto aqui, tá? Dado isso, dado esse salto nas expectativas, o que acontece? Se a gente vê lá como é que se calcula a taxa real ex ante, né? Dado esse aumento das expectativas no curto prazo, a taxa real ex ante está caindo, né? Dado esse aumento das expectativas. Então, se o Banco Central ele quer reduzir a taxa efetiva de inflação, não tem outro jeito a não ser aumentar a taxa nominal para que a taxa real volte a ficar num patamar
que ele considera adequado para desinflacionar a economia brasileira. Então não tem muito jeito, pessoal. O Banco Central hoje ele está numa encruzilhada, mesmo com esse ato do produto negativo que a gente está tendo, com essa recessão, etc, etc, o Banco Central é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque as expectativas de inflação estão subindo no período recente. Se as expectativas sobem, isso reduz a taxa de juros real da economia. Então, se ele quer desinflacionar a economia, se é esse o objetivo do Banco Central brasileiro, não tem outro jeito a não ser ele aumentar a taxa de juros nominal da economia, a Selic. É por isso que a gente espera nessa semana um aumento de até meio ponto percentual. Tudo bem? Esse é o motivo técnico, o argumento aí que está por trás dessa subida, desse novo ciclo de aumento de juros, que não deve parar por aí não, tá? Deve continuar nas próximas reuniões, ou na próxima reunião. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.